Olá, boa noite. Está começando para as 22 cidades acreanas o Ideias da Aldeia de hoje. Bom, e com a chegada do verão, intensificam-se as obras de infraestrutura, tanto no estado quanto no município. A prefeitura, por exemplo, aproveita a escassez de chuvas para investir na cidade, recuperando ruas, recuperando praças, espaços públicos, enfim. E boa parte dessa responsabilidade fica com a EMURB, a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Eluzimar Alencar de Almeida, o diretor-presidente da EMURB. Boa noite, Alencar. Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite, Jorge Henrique. Boa noite aos telespectadores. É com imensa satisfação que a gente vem aqui a esse programa maravilhoso prestar, mais uma vez, esclarecimentos a toda a sociedade de Rio Branco e do estado do Acre. Eu queria começar, Alencar, fazendo exatamente um balanço do trabalho. Vamos começar pelo começo, que dizem que é sempre mais simples, né? É sempre melhor. Como é que foi chegar na EMURB? Nós já estamos com quase 6 meses de trabalho. Como foram os primeiros dias? A estratégia para começar a trabalhar e hoje como estamos? Deixa eu aproveitar o momento e definir bem como é que nós pegamos a casa, né? Primeiro, a cidade de Rio Branco, todos sabem, e até a gente enquanto cidadão, a gente estava torcendo para que a gestão anterior já acabasse, porque a gente via que a cidade estava precisando de uma intervenção imediata. Então, nós começamos a trabalhar desde o dia 1º, na verdade, dia 1º de janeiro, que foi no domingo, foi o lançamento do Adjunto Emergencial de Limpeza, onde estavam ali presentes todas as secretarias, né, especialmente as de infraestrutura, né. Então, ali começou o nosso trabalho. Dia 3 de janeiro, a partir do dia 3 de janeiro, a gente começou a trabalhar da seguinte forma. Primeiro, nós trabalhamos com aquilo que tinha sido definido pela equipe de transição. Quer dizer, antes de assumirmos a prefeitura, foi feito todo um trabalho pela equipe de transição. Um trabalho de constatação e verificação em loco, né, dos pontos críticos dos corredores de ônibus, dos acessos às escolas, dos acessos aos postos de saúde, enfim. Então, foi feito todo esse trabalho no período da transição, né, e lá foi uma equipe muito boa que fez esse trabalho pela EMURB, que foi o Carlos Alberto Nunes Calado, que é nosso diretor administrativo financeiro hoje, foi o Vovenar Camargo, o Cláudio Mendes, né, o Mário César de Macedo, que é o popular Mário Capacete. Então foi uma equipe muito boa, que tinha todo um conhecimento, né? Então essa equipe fez esse trabalho, constatou, verificou em loco e deixou tudo prontinho. Então a partir do dia 3 de janeiro nós começamos a trabalhar essa questão, né? De pontos críticos, corredores de ônibus e em seguida essa demanda dos acessos às escolas, né, que também eram algumas nós pegamos em situações precárias, onde sequer merenda escolar conseguia chegar à escola, né? No centro da cidade tinha que se levar nas costas a merenda escolar, né? Então, e logo em seguida também a questão dos postos de saúde, dos centros de saúde de Rio Branco. Então nós começamos a trabalhar de forma dentro daquilo que era o convênio, né? Que foi feito um convênio Prefeitura e Estado, e a gente começou a trabalhar dentro. Por quê? Porque a priori não tinha nada definido, não tinha orçamento, né? A situação era precária, a gente pegou a empresa, a gente foi trabalhar lá na oficina, né? Em precárias condições. Muitas dívidas, Alencar? Muitas dívidas. Mas ainda antes de entrar nesse detalhe, Jorge, tem uma coisa interessante que é bom eu colocar, é o seguinte. Lá nós chegamos ao ponto na empresa, porque uma determinação do prefeito é a seguinte: Alencar, quando alguém vier procurá-lo, atenda e atenda bem. Então tem que ser uma marca da nossa administração. E aí a gente se pautou por esse direcionamento do prefeito. E muitas vezes os outros diretores que estavam comigo, o administrativo financeiro, o diretor técnico e a nossa assessora jurídica, muitas vezes tiveram que sair da sala para eu atender, né, um morador, um cidadão de Rio Branco, né? Principalmente os presidentes da Associação de Moradores. Né? Então, enfim, a princípio foi isso, né? E nós pegamos a casa desarrumada, muitos problemas, muitas dívidas, quer dizer, problemas de tudo que é natureza. E nós começamos a fazer o seguinte: então vamos trabalhar, né? Porque a população precisa de uma resposta, né? Não podemos criar falsas expectativas, nós temos que trabalhar do tamanho das nossas pernas, né? O passo tem que ser do tamanho das pernas, né? E o Pereira que diz isso com a gente, né? E as pernas dele são curtas, né? Então a gente começou a trabalhar dessa forma, dar o passo conforme o tamanho da perna, né? Com muita dificuldade, né? Sem estrutura nenhuma, é bom que se diga, né? E até a gente ir conseguindo encaixar. Você tem ideia, nós inauguramos o nosso
Distrito Industrial lá, a nossa usina, unidade de produção, né? Que a gente até prestigiou, homenageou um ex-servidor nosso, falecido ano passado, Seu Chico. Então ficou unidade de produção Seu Chico, né? Seu Francisco Mesquita, que é pai de um servidor nosso, que é o Elias, que trabalha lá na oficina conosco, né? E que tem toda uma história, né, Murro? Então a gente inaugurou lá, né? E foi bastante prestigiado pelos os demais colegas secretários, pelo prefeito. Enfim, lá estava parado há mais de 2 anos. Os nossos moldes para fabricar os bueiros, eles estavam a serviço de terceiros. Nós tivemos que resgatar. E hoje a nossa previsão é de produção de mais de 1.000 tubos mês. Né? E graças a Deus hoje nós temos aproximadamente 2.500 tubos lá dentro da usina, sabe? De várias especificações. Não com o objetivo de venda, né, para o comércio, mas com o objetivo de atender às nossas demandas. Porque o maior problema da nossa cidade, além do problema de solo, de pavimentação das ruas, de fato, é também o problema de drenagem, que esse é um problema seríssimo, Jorge. Na realidade, você estava tocando aí que a população exige respostas rápidas, e é verdade. Agora a prefeitura está se estruturando, se organizando. Nós estamos chegando aos 6 meses de governo Angelim. Mas a Imurb está conseguindo dar essas respostas imediatas? Por exemplo, asfalto, né? Eu sei que asfalto é um elemento caro, aqui no Acre mais caro ainda, né? A recuperação de ruas com asfalto. Vocês estão conseguindo atender a demanda? Olha, infelizmente, atender a demanda em toda a sua plenitude, nós não temos conseguido, exatamente pela falta de estrutura. Veja bem, eu conversando com os meninos ali da UMARB, tem o Adesso, tem o seu Luiz, né? Tem os meninos que ali a gente está em contato direto, tem os meninos da prefeitura, tem a Dora, o Gilson, que tem dado um apoio muito grande. Então, assim, a gente pergunta para eles quantos bairros tem hoje cadastrados nessas instituições. Então, você pega uma média de 134, são que eles passam para a gente, 134 bairros. Nós temos 8 equipes, quer dizer, é um número muito pequeno para você atender os 134 bairros. E tem uma falação do prefeito que a gente tem usado muito, que é a seguinte: a gente foi eleito para trabalhar muito em benefício da coletividade, e nós temos nos esforçado bastante. É tanto que sábado agora, a gente, até meio-dia a gente parou o serviço, né? Mas tem dias da semana, ou até mesmo alguns sábados, que a gente fica até 10, 11 horas da noite pela necessidade. Porque tem pontos que você está fazendo serviço, você não pode parar, você tem que concluí-lo. Né? Você tem a quantidade de asfalto para trabalhar ali. Então, muito ainda timidamente, né? Não adianta florear a coisa para dizer que está mil maravilhas. Dourar a pílula, né? Exatamente. Né? Então, não é objetivo nosso. O nosso objetivo é trabalhar com a verdade e fazer aquilo que é possível. E nós temos feito. E temos feito muito, e muito bem. Porque uma das coisas que eu tenho assim, dito lá na empresa, Jorge, é que a nossa equipe, tanto de servidores quanto de técnicos, é muito boa. E nós temos sabido explorar essa questão, essa situação. Né? Então, são pessoas altamente gabaritadas, são profissionais de mão cheia. Né? E a gente tem feito disso uma oportunidade, tem trabalhado bastante. Os funcionários estão motivados, Alencar? Graças a Deus, hoje estão. Sabe? Porque isso é muito importante para o sucesso do trabalho. Né? Para você ter ideia, Jorge, a gente, quando nós chegamos na empresa, e a gente teve lá uns dias antes de assumirmos a empresa, né, a Imurb, e o pessoal ia para jogar dominó. Eles jogavam dominó, davam um determinado horário, eles iam para casa, porque eles não tinham o que fazer, não tinham atividades. Isso é muito ruim, né, para todos os servidores. Então, um dos nossos objetivos, primeiro, estruturar a casa e já trabalhando, trabalhar no sentido de elevar a autoestima dos servidores. E graças a Deus a gente tem conseguido isso a contento. Né? Hoje os servidores, de uma forma geral, estão mais motivados. Né? A gente tem conseguido, já fez, digamos, um café da manhã para os servidores, a gente conseguiu uma parceria com o SESI já, e com toda a prefeitura, no sentido de prestigiá-los também, os atendimentos mais emergenciais, aquilo que é possível fazer, o acompanhamento no sentido de ver de valorizar o trabalhador, né? Hoje nós temos um acompanhamento direto do SESI. Então, pequenas ações que hoje deram uma dimensão grande à empresa e elevaram de sobremaneira a autoestima dos nossos servidores, né? Então, hoje nós estamos assim, devidamente empenhados e motivados cada vez mais no sentido de dar uma melhor estrutura à empresa e também intensificar nossas ações no sentido de trabalhar.
Porque a questão da cobrança, Jorge, ela tem sido muito forte, né? Você vê, eu vou citar... Porque tinha muita coisa para fazer, muita coisa, estava um caos, né? E aí o pior cego, Jorge, é aquele que não quer ver. Em muitos casos, por inexperiência minha, eu já consegui adquirir algum tipo de conhecimento nessa área, né? Então, você vê, o universitário nós estamos trabalhando de forma intensa. Então, antes de fazermos agora a intervenção com asfalto, na Operação Tapa Buraco, que está ficando bacana, ela está ficando um serviço bem feito, de boa qualidade, nós sofremos muito assim por conta da pressão da população. Puxa vida, estão fazendo igual a equipe anterior, a administração anterior, estão botando pissarra. Sim, mas nós tínhamos que pôr pissarra enquanto correção, e até para prevenirmos acidentes, né? E alguns colegas nossos de imprensa, né, a sua pessoa e outros colegas nossos, temos o Zezinho Melo Difusora, o Ivan de Carvalho, que eu gosto de citar as pessoas, porque são pessoas que nos ajudam. Eles ligam, dizem, olha, está tendo problema no local tal, é um ponto crítico, veja o que pode fazer. E nós temos feito, em alguns casos, intervenções assim, emergenciais. Vamos lá e resolvemos o problema. Então, com relação ainda à questão do asfalto, é bom que se diga à população, onde nós colocamos pissarra, que ainda está dando a poeira, né? Tenha um pouco de paciência, um pouco de calma, porque a partir de agora nós estamos colocando asfalto, e um asfalto de boa qualidade, fazendo um serviço bem feito, né? Aos sábados, nós estamos nos deslocando aqui para o centro da cidade. Por quê? Porque a gente também pegou pontos aqui, por exemplo, ali de frente ao Palácio Rio Branco, quando nós assumimos dia 3, tinha 2 pontos ali que causaram 16 acidentes, né? Naquela descida da ladeira ali, quase de frente ali do Shopping Center Daniele, se não me engano, né? Então ali tinha 2 pontos críticos, né? E fora isso, por exemplo, teve um ponto que a gente pegou aqui atrás do 7º Beck ali, na Isaura Parente, que estava atolando veículos em pleno centro da cidade, né? E ali foram ações emergenciais. Ali próximo do terminal da Cadeia Velha, tem uma parada de ônibus ali ao lado do primeiro DP, se não me engano, e a senhora lá, a dona de uma lanchonete ali do lado, nos comunicou que a situação era grave, porque tinha muito borrachudo, atoleiro lá mesmo, na parada de ônibus, né? Se você for lá, é outra realidade, né? Então nós temos... As pessoas ligam mesmo, Alencar, assim, dão esse retorno, querem contribuir dessa forma? Graças a Deus, a maioria sim, né? Mas vocês têm equipes de monitoramento, que monitoram as... Sim, direto. Nós temos equipes que vão lá, porque uma das formas de você tá podendo dar retorno para a população é você constatar em loco. Então hoje, Jorge, eu conheço a maioria, talvez 90% dos bairros da cidade de Rio Branco. Conheço andando, caminhando, verificando as situações e fazendo visitas. O próprio Gildo, que é da Censur, o Calado, que é nosso diretor administrativo financeiro, o Mário César, supervisor, o Zé Carlos. Então toda a equipe, com a prefeitura, a Dora, o Gilson, é constante isso, essa relação. Nós vamos no bairro, conversamos com os moradores, conversamos com os presidentes de associações. Então, essa gestão nossa, uma marca dela é o atendimento, é o respeito que se deve dar ao cidadão, né? Então, isso, graças a Deus, a gente tem tido essa parceria da comunidade, em que pese, é bom que se diga que tem 2 coisas que ainda me deixam assim, um pouco receoso. Tipo assim, esses dias eu estava vindo de casa, e como nós somos parceiros, a prefeitura é uma só, e vi uma moça na garupa de uma moto, ela vinha com um saco plástico de refrigerante e tal, e ela, na minha frente, ela jogou o saco no meio da rua. Isso significa dizer que uma margarida, que um gari nosso vai ter que limpar, que demanda tempo, que demanda custo, né? E quem paga isso, gente, e eu sempre falo para as pessoas, quando você compra qualquer produto, mesmo sabonete ou creme dental, quando você compra ali está inserindo imposto, que é para vir em forma de benefício para a coletividade. Então isso é um patrimônio nosso. Hoje a gente teve uma reunião agora na prefeitura, a partir de 10 horas com o prefeito e parte da equipe, né? O pessoal ligado à área de infraestrutura. E foi passado um dado que eu fiquei assim abismado. Mais de 200 lâmpadas já foram trocadas, né, no município de Rio Branco, né, já dentro dessa nossa operação. O Almir, que é responsável por essa área, que é um camarada muito bacana, um camarada decente. Então, dessas 200 e quase 250, 260 lâmpadas que foram trocadas, 100 já foram destruídas. Caramba. 100. Significa dizer que essas 100 poderiam estar servindo, atendendo outros bairros, né? Então, fazendo um apanhado geral, enquanto prefeitura, a gente gostaria de pedir para a população ainda mais empenho, onde a gente já limpou, onde a gente fez parte de terraplanagem, de drenagem, que houvesse essa conservação.
né? Nós estamos com um trabalho intenso ali na Rua C do Palheiral, eu não sei se você deve ter conhecimento daquele ponto ali. Diversas vezes os moradores denunciaram aquilo ali na televisão, muitas vezes. Nós montamos uma equipe de drenagem EMURB e Sensu, nós temos mais de 30 homens, vários equipamentos, nós temos um especialista em drenagem, que é o Fortunato, um encarregado técnico, que é o Danco, que é da Sensu. Então, fazendo um trabalho bacana, um trabalho maravilhoso, sabe? Então, queríamos pedir à população que nos apoiasse nesse aspecto. Olha, lá é encontrado fogão, geladeira, sofá, dentro de córrego. Não é assim que as coisas funcionam. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, né? E esperamos que a população continue fazendo dela e faça o melhor que pode. Até porque uma cidade limpa, uma cidade melhor é responsabilidade de cada cidadão. Com certeza. Alencar, eu vou te pedir um instantinho que a gente precisa fazer um breve intervalo. Ideias da Aldeia faz um breve intervalo, mas volta já já. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com Eluzimar Alencar de Almeida, o presidente da EMURB, diretor-presidente da EMURB. Alencar, eu falei no início, na abertura do programa, que com a chegada do verão, realmente se intensificam aí as obras, as ações de infraestrutura, né? E um conjunto de ações aí tem ganhado a mídia, né, nos últimos meses, que é a chamada Operação Verão. O que é essa Operação Verão? Na realidade, a Operação Verão, Jorge, é a intensificação do nosso trabalho. Ou seja, nós já vimos desenvolvendo um trabalho dentro de um convênio que estava sendo feito, uma parceria Prefeitura e Estado, e agora, a partir do dia 2 do mês de junho, né, houve o lançamento da Operação Verão, que é um conjunto, uma intensificação dos trabalhos. Né? O que nós fizemos? Então, a nossa equipe, constatando também ainda em loco, porque a gente faz avaliações de bairros e tal, para definir enquanto critério como bairro que haverá uma intervenção imediata. Então, nós selecionamos de imediato 6 bairros, né? Deixa eu citá-los aqui, pegar, tá? Fique à vontade. Então, o bairro Montanhês, o Ayrton Senna, o Universitário, o Conjunto Esperança, o Taquari, o João Eduardo, o Bahia Nova e o Palheiral. Então, nós selecionamos esse por uma questão de prioridades. No caso do Palheiral, a parte de drenagem ali da Rua C. Mas no demais, a gente está fazendo a operação tapa-buraco ainda, com asfalto, né? E estamos com 2 equipes assim, muito intensas, muito fortes no bairro Montanhês. Hoje, para você ter ideia, Jorge, nós já abrimos literalmente a caixa da rua, né? Foram total 47 ruas abertas no bairro Montanhês, onde a polícia não entrava, onde uma ambulância do SAMU não entrava, né? Hoje já tem esse acesso, graças a Deus e graças ao trabalho das nossas equipes. Então nós estamos com uma equipe forte ali naquele bairro, fazendo um trabalho de pissarramento, né? Um trabalho de abertura de rua, e ali de frente o Seja, de frente à escola ali, nós vamos passar uma capa asfáltica bacana ali para deixar um local bem agradável, né? No Ayrton Senna também, nós estamos com uma intervenção forte também, abrindo rua. Ali o posto de saúde do Ayrton Senna, ele não tinha mais acesso pela via principal, porque tinha atoleiros, né? Agora não, agora a rua já foi feito um trabalho de base bacana, né? A gente fez a parte de terraplanagem, porque é feito todo um trabalho. Quando você fala assim de urbanização, é uma série de atividades, né? Que vão desde o trabalho de topografia, de drenagem, né? E até chegar à questão do trabalho de base mesmo, que você faz a subbase e a base, e depois você passa o pissarramento no caso de algumas ruas, né? Algumas outras que são possíveis, né? A gente vai pensar ainda com o prefeito definir algumas intervenções na parte de asfalto. Jorge, eu vou aproveitar o embalo, que já estamos conversando, dando uma geral sobre a EMURB. Uma das marcas da nossa administração também tem sido a questão do pagamento em dia dos nossos fornecedores. Ou seja, nós, enquanto equipe, né, nós fizemos o seguinte: fizemos um acordo de que aquilo que nós comprássemos num mês, nós pagaríamos no outro. Então, isso, graças a Deus, até hoje, aquilo que nós fizemos de débito, nós honramos esses compromissos. Então, nós estamos em dia. Né? O gasto principal é com asfalto? Certamente que sim. Olha, asfalto, combustível,
pissarra, né? Transporte, né? Que aí tem equipamento, nós tivemos que locar 60 equipamentos entre caminhões, caçamba-toque, truque, retro, escavadeira, né? VLs, são veículos leves, né? Carros de apoio, carga seca, que a gente fala que é o F4000 ou F250, 350, então, que são carros de transporte de pessoas. Então, assim, entre todos nós locamos 60 equipamentos, né? Estamos trabalhando com 60 equipamentos. Então, a Operação Verão em si é isso, seria a intensificação, e graças a Deus a gente conseguiu, né, fazer com que a coisa fluísse. E nós estamos trabalhando de forma... Né, agora, com a Operação Verão, eu acho que vocês da EMURB têm conseguido um diagnóstico muito aprofundado dos bairros, né? Quais são os principais problemas das nossas periferias, Alencar? Eu poderia dizer, Jorge Henrique, com toda certeza, que a rede de drenagem, drenagem são águas pluviais, né? Água da chuva, e águas servidas, né? Que o pessoal do Giral, o da Pia, né? Entendeu? E banheiros, né? E tem a rede de esgoto mesmo, a rede de esgoto também é um problema. Tirou isso, tem uma outra coisa que é interessante, por exemplo, tem alguns bairros que os solos são extremamente ruins para se trabalhar. O nosso solo, de uma forma geral, ele é um solo ruim para se trabalhar. Por quê? Porque não tem pedra, né? A consistência dele é muito ruim. Então, assim, a infiltração, na realidade, é muito grande e você tem uma perda, por exemplo. Se você pega a nossa capa asfáltica hoje do centro da cidade, você pensa que não, começa a haver infiltração e se chegar a atingir a base, não demora, ali vai virar um borrachudo ou um ponto crítico, né? Porque infelizmente o solo é ruim. Aí o que a gente tem feito? Em algumas intervenções, nós temos que escarificar, temos que retirar aquele solo que é de muito má qualidade, a gente chama de material saturado, né? Então a gente tira aquele material saturado, aí joga um barro de melhor qualidade em cima, porque aí é feito um trabalho através da Funtac. Eu queria agradecer aqui de público o William e toda a equipe da Funtac, né? O César, né? Que tem nos ajudado, tem nos apoiado. Então, assim, eles fazem um trabalho de controle desse material nosso, né? E aí você faz a base, a subbase, e depois é que você vem com pissarramento, em alguns casos, né? Em outros casos, a gente ainda está com aquele sonho, né, de possibilidades de trabalhar de repente a questão da pavimentação com tijolos, né? Isso depende digamos, ainda da relação prefeitura-estado, né? Mas há essa intenção de se trabalhar, né? E na questão do asfalto. Tem coisas, Jorge, que são interessantes. Por exemplo, aqui no centro da cidade, tem ruas aqui no centro que precisam ser melhoradas. Você pega ali um trecho, você tem uma ideia, aqui da Assembleia Legislativa para a Difusora Acreana. É um trecho muito ruim, entendeu? Muitos buracos e tal. Então a gente precisa fazer intervenções, né? Ali da Ponte Velha até a antiga Banca dos Plásticos, não sei se não é a Banca dos Plásticos hoje, também são pontos ruins. Você pega a Coronel Alexandrino, toda ela ali, desde do hospital de base até ali o Campo do Vasco, também é um trecho muito ruim. Então tem pontos que a gente precisa, de alguma forma, fazer intervenções para melhorar o fluxo. É tanto que, pegando esse gancho aí, aqui no centro da cidade nós temos trabalhado geralmente aos sábados. Por quê? Porque aí reduz o fluxo, né? Muitas lojas fecham, os bancos fecham, né? Suas atividades, algumas secretarias fecham atividades. Então, o que acontece? Aí facilita para a gente desenvolver o trabalho, né? Não faz aquele engarrafamento, né? Então é uma coisa que a gente tem tido muito cuidado, de não trabalhar naquele horário de pico, né? Aqui no centro da cidade e tal. Então temos dedicado os sábados, os finais de semana, né? Inclusive tem alguns pontos que a gente está com intervenções já bacana, entendeu? Precisa melhorar, mas graças a Deus a gente tem conseguido, dentro das possibilidades, resolver os problemas mais centrais e trabalhar também o bairro, porque a gente sabe que a essência, né, são os bairros. Né? Agora, nos bairros, por exemplo, uma pavimentação com tijolos não ajudaria, por exemplo, a amenizar os custos com asfalto? Sim, amenizaria sim. Agora, ainda estamos nessa definição, né? De selecionar ruas. Então, nós estamos fazendo lá nossas equipes, o pessoal diz assim, puxa vida, mas é tanto que tempo... acaba sendo uma alternativa ao tijolo, né? Exatamente, né? E aí tem a questão da geração de emprego e renda, tem a geração tem a questão de absorção
da mão de obra do próprio local, né? O prefeito bateu muito nessa tecla, que o dinheiro circulasse aqui, né? Então a visão, ela é de fato essa, né? E tem muita coisa, Jorge, o que é bacana nessa administração é que nós estamos construindo juntos, né? E isso tem sido bacana, tá certo? Então, acredito que seja uma alternativa boa essa questão dos tijolos, né? E é um sonho também nosso. Como nós temos sonhos, sabe? Nós temos o sonho, não sei, mas temos essa possibilidade de, a nível de futuro, a gente sonha com produção de galerias, né? Nós temos alguns sonhos. Eu acho que a gente tem que trabalhar, mas não deixar de lado o campo dos sonhos. Porque o homem sem um sonho, ele deixa de existir. Perde o sentido do trabalho, né? Exatamente. Bom, Lencar, agora voltando aos bairros, né? Você está fazendo aqui esse relato das atividades, de como vocês estão trabalhando, de todo o trabalho que a Imurb vem desenvolvendo. E aí eu queria saber como a população pode contribuir, como as pessoas podem ajudar no trabalho da Imurb. Primeira coisa é a compreensão. Parece-me que está todo mundo querendo resolver o seu problema já de imediato, né? É natural que ficaram, né, aí ao Deus dará, a mercê da sorte, por um longo período, e não se pode resolver as coisas de noite para o dia, principalmente com as equipes tão pequenas que nós temos. Então a primeira coisa é a compreensão. Tenha um pouco de compreensão e um pouco de paciência, né? Que é uma obrigação do poder público resolver determinadas situações, essa questão da pavimentação mesmo das ruas, da rede de drenagem, da melhoria do fluxo de veículos dentro do bairro, entendeu? É obrigação, sim, do poder público. Mas a gente tem que ver a questão porque isso tudo tem custos, Jorge. Tem custos. Por exemplo, nós estamos ali entre pontes e passarelas para serem executadas, olha ali. Passarela da Judia, por exemplo, né? A ponte do Laele Alcântara, que está em execução, né? A passarela do Ayrton Senna, né? Que já também, a madeira, hoje lá no Ayrton Senna já chegou a madeira e já vamos começar a construir. Foi onde aconteceu aquele incidente, né? Que faleceu uma senhora e sua filha, né? Então ali vai precisar muito mais do que uma intervenção simples, né? Hoje já foi concluído o serviço de encabeçamento da passarela lá. Então serão 85 metros, vai ser aquela passarela ali. Mas não é para passagem de veículos, é para passagem de pedestres, de bicicletas, né? Mas de veículos não, tá certo? Então assim, tem também a passarela do Taquari, né? Que a gente precisa fazer. E tem a ponte do Taquari. Nós fizemos levantamento, por exemplo, tanto da ponte do Taquari quanto de uma passarela lá. E isso para a gente representa custos. Então, não é da noite para o dia, é como se tivesse uma vara de condão, uma vara mágica, né? Isso aqui basta uma intervençãozinha simples. Não é assim. A gente trabalha com dinheiro público, com a coisa pública. Então, nós temos que trabalhar com bastante seriedade, com dedicação, para fazer a coisa de forma correta, né? Lá no Taquari, por exemplo, nós tivemos semana passada lá, e tem dois casos de rede de drenagem lá, que nós vamos ter que fazer. Porque são várias famílias que choveu, aí alaga, porque a caixa da rua é elevada, de um lado é mais baixo, do outro é mais baixo, não tem a cota de vazão necessária, e aí são águas de esgoto mesmo. Então invadem várias casas, são aproximadamente 20 casas, são 18 casas com exatidão que são atingidas, né? E isso a gente resolvendo, são 18 famílias que deixam de passar por essa situação, né? Então a gente já está com intervenção prevista nessa área, tá certo? Mas isso gera custo. Então a primeira coisa que a população pode fazer é ter um pouco digamos, de paciência, de tranquilidade, ter essa compreensão. E outra coisa, nós estamos abertos ao diálogo. Então, assim, a parceria, como? Em alguns casos, em algumas localidades, as pessoas se predispõem, tem locais que a pessoa diz assim, não, a gente cede o bueiro, a gente cede, vocês tragam esse equipamento aqui, mesmo sendo um serviço em benefício da coletividade, eles se predispõem até a trabalhar, a executar o serviço. Mandem um técnico, entendeu? Então, essa parceria ela tem sido bacana, Jorge, ela tem fluído, né? E isso é importante. Então, é o segundo ponto que eu acho que a população pode se empenhar mais, tá certo? Dizer, olha, tem coisas que dá para a gente fazer juntos, construir juntos. E até valoriza mais, né? Entendeu? Quando você se sente parte integrante do processo, né? Então, isso a gente tem conseguido assim com bastante maestria, mas graças ao trabalho de toda a equipe da Imurb, sabe? E da prefeitura como um todo, né? Então, a gente tem uma parceria, uma união constante.
A nossa diretoria é ligada diretamente às outras equipes, os outros secretários, sabe? Então, aonde é que a população entra aí? Exatamente mostrando algumas situações. Nos convidem. Teve caso, Jorge, assim, de eu ligar para a pessoa, né? Liguei à noite e me identifiquei. Olha, meu nome é professor Alencar, eu sou presidente da Imurb, então, a partir de amanhã nós vamos estar fazendo intervenção no seu bairro. Não deu 10 minutos, me ligou o presidente da UMARB, né? E me disse, puxa vida, a pessoa me ligou e não acreditou que você ligou para ele. Eu liguei de novo, né? E aí a pessoa, né, não acredita, disse, como? Eu não iria acreditar. Como era que alguém iria me ligar, claro, manter esse contato? Então, eu acho que a relação nossa com a comunidade tem que ser uma relação de respeito. Mas tem que haver reciprocidade. A população tem que nos respeitar também, né? Agora mesmo nós tivemos também ainda pela manhã uma reunião com os moradores do Mocinha Magalhães, porque é uma situação delicada. Eu acho que você conhece aquilo ali, né? Conheço o bairro. Então, aquela realidade lá. E assim, o que foi passado lá, toda a história de como nós estamos retomando isso, né? E qual é a previsão de entrada, entendeu? Porque ali tem que ser, conforme a natureza do projeto, um bairro modelo, um bairro padrão. E a gente crê nisso, a gente acredita nisso, trabalha para isso, né? E graças a Deus, toda a comunidade, eram 18 pessoas que estavam representando o bairro, se não me engano, 15 pessoas estavam representando o bairro Mocinha Magalhães hoje, e toda a equipe da prefeitura, sabe? Buscando um entendimento de forma coletiva, de forma responsável, né? Então, graças a Deus, e a população tem conseguido nos atender nesse aspecto. Então, primeiro paciência, depois a parceria, a reciprocidade e depois o respeito. Eu acho que essas três coisas a população pode nos apoiar muito. Isso faz a diferença, né? Com certeza. Alencar, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia e te parabenizar pelo trabalho também. Jorge, fazer umas considerações finais? Pode, fica à vontade. Eu gostaria de agradecer, digamos assim, o apoio que eu tenho recebido do prefeito, a parceria que a gente teve este ano do Zerac foi fantástica, na pessoa do Cesário, do Manuel Ângelo, do Zelito, de toda a equipe da Liga do Zeracre, né? Então, assim, a gente não pode deixar de dizer o quanto foi importante essa ajuda, né? Essa parceria do Paulo lá do setor de compras também do Zeracre. Então, assim, e hoje, da equipe da Imurb, que graças a Deus nós estamos conseguindo revitalizar a empresa, conseguimos tirá-la do buraco. Se você for no distrito, está uma coisa ali, não faz gosto, né? A própria sede já demos uma melhorada na parte de banheiro, na estrutura, e na sede administrativa mesmo, que está uma maravilha, graças a Deus, e melhorando cada vez mais. Então, hoje, nós estamos adquirindo equipamentos na área de computação para dar suporte, né? Então, graças a Deus, e eu agradeço, Paulo Henrique, né? Pela oportunidade que você nos dá de colocar para toda a população, não só da cidade de Rio Branco, mas todo o estado do Acre, né, para dizer do nosso trabalho, do nosso esforço, né, e mostrar também, porque nós temos muitos colegas, parceiros em outras cidades do estado do Acre que podem também, de repente, estar entrando em contato conosco, algumas orientações, trocar ideias, né, para que possamos crescer juntos. Essa é a visão. Então, mais uma vez, obrigado, Alencar. Eu é que agradeço. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje então fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia, boa noite e até a próxima. No Ideias da Aldeia de hoje, nós vamos conversar sobre urbanização, sobre infraestrutura urbana. Nós vamos falar sobre a Imurb, a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco. Eu tenho o prazer de conversar com Eluzimar Alencar de Almeida, o diretor-presidente da Imurb. Então tá combinado, essa boa conversa você acompanha hoje, às 10 horas da noite, aqui na TV Aldeia, no Ideias da Aldeia, e eu espero você.
Olá, boa noite. Está começando para as 22 cidades acreanas o Ideias da Aldeia de hoje. Bom, e com a chegada do verão, intensificam-se as obras de infraestrutura, tanto no estado quanto no município. A prefeitura, por exemplo, aproveita a escassez de chuvas para investir na cidade, recuperando ruas, recuperando praças, espaços públicos, enfim. E boa parte dessa responsabilidade fica com a EMURB, a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Eluzimar Alencar de Almeida, o diretor-presidente da EMURB. Boa noite, Alencar. Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Paulo aí continua, faz a pergunta. Bom, Alencar, vamos começar fazendo um balanço aqui, né? Na verdade, vamos começar pelo princípio, que dizem que é sempre mais fácil. São quase 6 meses da administração de Raimundo Angelim e eu queria saber como foi chegar na EMURB, como foram os primeiros passos e como está o trabalho hoje. Bom, Alencar, agora voltando aos bairros, né? Você está fazendo aqui esse relato das atividades, de como vocês estão trabalhando, de todo o trabalho que a EMURB vem desenvolvendo. E aí eu queria saber como a população pode contribuir, como as pessoas podem ajudar no trabalho da EMURB. Ok.